Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, no céu azul de estrelas pontilhado, o teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Quando a vagar nas matas e florestas, o passaredo alegre sua cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo teu poder sem par. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Quando eu medito em teu amor tão grande, teu filho dando ao mundo pra salvar, na cruz vertendo seu precioso sangue, minha alma pôde assim purificar. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, adorarei prostrado e para sempre. Quão grande és tu, meu Deus, em de cantar. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Existe além do céu anil um Deus oculto do meu ver, criou o céu de estrelas mil, o mundo fez com seu poder. Sim, há um Deus que vivo é, nele vivemos e temos fé. Do pó, meu Deus, homem criou, Ele é meu Deus, o grande eu sou, aquele Deus que nos amou, a vida de seu Filho deu, a graça então nos perdoou, teremos vida lá no céu. Sim, há um Deus que vivo é, nele vivemos e temos fé. Do pó, meu Deus,
No pó, meu Deus, homem criou. Ele é meu Deus, oh, grande eu sou. Não há um Deus, alguém me diz, não passa de superstição. Mas crendo nele sou feliz, e em tudo vejo a sua mão. Sim, há um Deus que vivo é, nele vivemos e temos fé. Do pó, meu Deus, Do pó, meu Deus, homem criou. Ele é meu Deus, oh, grande eu sou. Sim, há um Deus que vivo é, nele vivemos e temos fé. do pó, meu Deus, Do pó, meu Deus, homem criou. Ele é meu Deus, o grande eu sou. Eu avisto uma terra feliz, onde irei para sempre morar. Há mansões desse lindo país, que Jesus foi ao céu preparar. Vou morar nessa terra celeste por vir. Vou morar nessa terra celeste por vir. Cantarei neste lindo país belos hinos ao meu Salvador, pois ali viverei bem feliz, sem tristeza, vexame, sem dor. Vou cantar nessa terra celeste por vir. Vou cantar nessa terra celeste por vir. Deixarei este mundo afinal, para ir a Jesus adorar, nessa linda cidade real. Mil venturas sem fim vou gozar, nessa terra celeste por vir. Vou gozar, nessa terra celeste por vir. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. Os céus, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se
se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Cristo vem me buscar, para o céu me levará, o Cordeiro prometido voltará. Cristo manda atento estar, vigiar e sempre orar, para o toque da trombeta escutar. Oh, glória, aleluia, Maranata, vem Jesus, sou liberto pela força desta cruz. Vem um Consolador, sua glória e esplendor, sou liberto pelo sangue de Jesus. Ó irmão, vem orar, pois Jesus há de voltar, descerá dos céus ao mundo pra julgar. Vamos todos preparar para Cristo nos levar, vigilante sempre à frente trabalhar. Oh, glória, aleluia, Maranata, vem Jesus, sou liberto pela força desta cruz. Vem um Consolador, sua glória e esplendor, sou liberto pelo sangue de Jesus. Ó Jesus, vem buscar tua greia ao docilar, confiante no Senhor hei de estar. Novo céu e novo lar, nova terra vou morar, pois contigo, meu amigo, vou ficar. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um culto de adoração a Deus, este momento sagrado em que dedicamos um pouquinho do que temos para exaltar nosso Deus que tanto faz por nós. Eu gostaria de começar esse culto lendo 3 passagens da Bíblia com vocês. Eu já vou falar essas 3 passagens para você já deixar as páginas marcadas aí na sua Bíblia para a gente poder ler junto. Elas estão todas no livro de Salmos. Então, a primeira é Salmos, capítulo 100, versículos 1 e 2. Salmos 68, versículo 4. E Salmos 89, versículo 15. Então, é Salmos 100, Salmos 68 e Salmos 89. Essas passagens, elas transmitem o estado de espírito que é desejável termos quando estamos aqui, né, nesse momento de adoração a Deus. Então, que elas possam servir de estímulo para você, caso você não esteja se sentindo assim, ou então de incentivo para você continuar dessa forma, se sentindo dessa forma, caso você já esteja se sentindo assim. Então, vamos lá, Salmos 100, versículos 1 e 2 diz assim: Aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres. Salmos 68, 4 diz: Cantem a Deus, louvem o seu nome, exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens,
Seu nome é Senhor. Exaltem diante dele. E Salmos 89:15 diz: Como é feliz o povo que aprendeu a aclamar-te, Senhor, e que anda na luz da tua presença. Então, a todos aqueles que nos visitam hoje, eu quero desejar as boas-vindas. Nós esperamos te ver presencialmente quando nossas atividades voltarem à normalidade, porque é sempre muito bom conhecer a todos. Enquanto a gente continua nessa forma aqui virtual, você pode interagir com quem está assistindo o culto aqui pelo bate-papo do YouTube, deve estar aparecendo aqui dos lados ou aqui embaixo. Você pode mandar sua mensagem, a gente vai conversando. E ao final do culto, queria também relembrar a todos que, como a gente sempre faz todos os domingos, vamos ter o nosso encontro pelo Skype, um bate-papo rapidinho. As orientações de como você pode acessar essa reunião vão aparecer também aqui no bate-papo. Então, se você puder participar, participe, que vai ser muito bem-vindo. Vamos orar para começar nosso culto, então. Senhor nosso Deus, te agradecemos pela sua bondade, te agradecemos pela nossa vida e te pedimos que o Senhor nos ajude a sempre mantermos o Senhor como o número 1 nos nossos corações. A gente pede que o Senhor abençoe esse nosso culto agora, que a gente faça ele com alegria, com paixão e com devoção ao Senhor. E te agradecemos porque o Senhor deu Jesus, o seu único Filho, para morrer na cruz por nós e nos salvar, nos resgatar para próximo de Ti. Obrigado pelo seu infinito e incondicional amor por nós, demonstrado na morte do seu Filho. Abençoe esses próximos minutos, que a gente possa fazer tudo conforme aquilo que o Senhor diz na Tua Palavra, a Bíblia. E é no nome do Senhor e seu Filho Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Deus abençoe a cada um. Um bom culto para você. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, és um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamente a terra, eras e sempre és e hás de ser Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem tremor. Tu somente és santo, não há nenhum outro, puro e perfeito, excelso benfeitor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só
Salvador. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e sua justiça. Todas as coisas serão dadas a ti. Aleluia, aleluia. Busca, pois, em primeiro lugar o reino e sua justiça. Todas as coisas serão dadas a ti. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que se procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que se procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Pedi, pedi, dá-se-vos-á. Buscai, buscai, achareis. Batei, batei e abri-se-vos-á. Aleluia, aleluia. Pedi, pedi, dá-se-vos-á. Buscai, buscai, achareis. Batei, batei, abri-se-vos-á. Aleluia, aleluia. Quando Cristo sua trombeta lá no céu manda tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e aos remidos dessa terra meu Jesus se incorporar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Neste tão glorioso dia, quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar. Quando os crentes ressurgidos atingirem o porvir e fizessem então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Ligarei então pra Cristo até o dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando pois findar a vida e o labor aqui cessar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Tudo bem, pessoal? Eu espero que todos estejam bem. Eu e a minha família, nós estamos, graças a Deus. E eu espero que vocês também estejam. Espero que todos tenham tido uma semana maravilhosa. Eu sempre digo isso. Espero que todos tenham tido. Se não tiveram, espero que melhore, em nome de Jesus. Chegou o momento
né, da gente celebrar. É uma celebração, de fato é uma celebração, né, dessa vitória que Jesus nos trouxe através do seu sangue e também do seu corpo, que neste momento essas duas coisas vão simbolizar isso, né? E é muito bom a gente ter a consciência daquilo que a gente está fazendo agora, na verdade. O motivo, o real motivo pelo qual nós estamos comemorando, o que nós estamos comemorando, né? Jesus nos resgatou de uma condenação em que nós estávamos, na verdade. Nós estávamos condenados, né, a um juízo eterno, e Jesus nos comprou com o seu sangue, né, sem merecer, né? A gente não mereceu isso, mas com o seu amor, né, que é o famoso amor ágape, né, que é perfeito, né? Jesus nos comprou com o seu sangue. E por falar nisso, gente, eu estava refletindo no momento que eu estava me preparando para fazer a ceia e pensando que assim o trabalho de Jesus já foi concluído, né? Ele teve um objetivo, né? Ele teve uma missão, assim, vamos dizer, né? Uma missão que Deus Pai concedeu a ele, e ele cumpriu perfeitamente essa missão, esse objetivo. O seu trabalho está completo, né? Porém, assim como uma moeda, tem os seus dois lados. Assim como Jesus fez o trabalho dele, cabe eu e você também fazermos o nosso trabalho, né? Jesus nos comprou, na verdade, e também nos livrou da morte eterna, né? Pagando o nosso pecado, né? O nosso pecado. É isso que deve definir a ceia, né? É esse o propósito que estamos aqui. Jesus, além de nos conceder a vida eterna, Jesus pagou o nosso pecado, né? Nos concedendo a oportunidade. Mas não é simples assim. Jesus pagou o meu pecado, então quer dizer que eu não peco mais, então eu já estou salvo, né? Então eu vou viver a minha vida conforme os desígnios desse mundo, mas não é assim. E é por isso que eu quero que você abra comigo lá em Isaías 59, 1 e 2, que fala assim: eis que a mão do Senhor não está encurtada para que não possa salvar. Ou seja, é como se o profeta Isaías dissesse: Deus não está de braços cruzados, né, não podendo salvar o homem, né? E nem o seu ouvido obstruído para que não possa ouvir, né? Ou seja, Deus não está com fone de ouvido e nem aquele protetor, né, que as pessoas que trabalham em máquinas, essas coisas usam, né? Enfim. Contudo, as vossas iniquidades têm feito separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados têm escondido a face dele de vós. Assim ele não ouvirá. Se há um distanciamento hoje entre o homem e Deus, não é porque Deus queira, né? Não é Deus que está se afastando, mas sim o próprio homem causa isso, não é verdade? Por causa do pecado. Lembre-se, gente, Jesus já pagou o nosso pecado, porém isso não significa que nós deixamos de pecar, né? Essa luta é diária, né? Essa luta é diária. Então, vale a pena sempre saber que a aproximação de nós com Deus depende totalmente, literalmente e completamente da gente, né? Então, Jesus morreu pelo nosso pecado, porém ainda devemos fazer a nossa parte, não é verdade? Então, que nesse momento nós possamos lembrar, né, da morte e da ressurreição de Jesus que nos concedeu a vida eterna, e que possamos agarrar essa coroa e até o fim, até o final da nossa vida, para que não possamos perdê-la, né? Então eu peço que você feche seus olhos e ore comigo para que esse pão neste momento vai simbolizar o corpo de Jesus que foi crucificado para mim, em favor de você também. Pai Deus, Pai Santo, amado e todo-poderoso Deus, Senhor Jesus, obrigado, Pai. Obrigado por este momento, obrigado por essa dádiva, obrigado por este privilégio onde nós estamos com o mesmo propósito, meu Deus, com o mesmo intuito, né? Nos reunimos, mesmo que seja de uma forma virtual, estamos com o mesmo propósito, meu Deus, relembrando aquele ato, aquela missão que o Senhor veio cumprir em favor de toda a humanidade, Senhor Jesus, que nos livrou, né, de uma condenação em que nós estávamos, que nos livrou da morte eterna, nos concedendo a vida, uma vida eterna ao seu lado, Pai. Muito obrigado por este privilégio. Nós te pedimos e oramos através do seu nome, Senhor. Amém. Amém.
Pai, eu te adoro, minha vida eu te entrego, como eu te amo, Jesus, eu te adoro, minha vida eu te entrego, como eu te amo, Espírito, eu te adoro, minha vida eu te entrego, como eu te amo, como eu te amo, como eu te amo. Eu já vou fazer uma oração também para o suco, então eu peço que você feche seus olhos comigo mais uma vez. Senhor, mais uma vez, através dessa oração, na sua presença, ó Pai, colocamos também esse suco que, neste momento, está simbolizando todo o seu sangue, meu Deus, que foi derramado em favor de todas as pessoas. Muito obrigado, meu Deus. Mais uma vez, te damos graças por aquele ato que foi feito pelo Senhor, por aquele marco, meu Deus, que mudou as nossas vidas, né? Espiritualmente falando, principalmente espiritualmente falando. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Amém, gente. Eu espero que todos tenham uma ótima semana, né? Estamos no primeiro dia da semana, então mais uma semana se inicia no dia de hoje. Fiquem com Deus, gente. Deus abençoe e saudade de todos vocês. Este é o momento em que a igreja fará a sua oferta ao Senhor. E antes de ofertarmos ao Senhor, vamos ler lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e versículo 10. E lá diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho
os teus lagares. Este texto deixa muito claro a importância de ofertar a Deus com os recursos que temos e nos orienta como ofertar, segundo o agrado de Deus. Primeiro, ofertar com o que temos, os nossos bens. Segundo, com as primícias do que vamos obter. Para os servos de Deus, ofertar ao Senhor é algo que deve estar incutido em sua mente, constar dos seus proventos. A oferta deve ser visto como um comprometimento de honra, no sentido de primazia. Aquilo que é do Senhor deve estar primeiramente separado. Vamos então, nesse sentido, ofertar ao nosso Deus. E vamos orar pela oferta de hoje. Senhor Deus, Santo Pai, nesse momento, Deus, queremos lhe agradecer e pedir, Senhor, a vossa bênção sobre essa oferta que a vossa igreja vai ofertar agora ao Senhor. Que esses proventos, ó Deus, essa oferta, seja realmente direcionada segundo tudo aquilo, meu Pai, que está proposto pelo Senhor. Ilumine, ó Deus, a pessoa que vai cuidar, meu Pai, que vai administrar essa oferta dedicada a Ti. Em nome de Jesus, que nós agradecemos por poder ofertar ao Senhor. E pedimos também, ó Deus, que o Senhor abençoe e dê sabedoria àquele que vai administrar esta oferta. Amém. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração
coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Olá, irmão, irmã. Espero em Deus encontrar a todos desfrutando de saúde e na paz do Senhor, onde é o nosso objetivo de todos os dias fazer com que a vontade dele se sobressaia em nossas vidas. E a gente tem muitos exemplos que a gente pode obter na Bíblia para desfrutar exatamente dessas bênçãos, dessa possibilidade de estar em constante contato com o Senhor, que é a busca nossa diária. Algumas vezes a gente encontra na Bíblia, passagens ou personagens que deixam a gente até pensativos demais em relação à nossa vida em si, que é o objetivo, inclusive, de cada um deles está mencionado na palavra do Senhor. Evidentemente deve ter tantos e tantas outros e outras que fizeram algo para o reino de Deus, fizeram algo que agradou a Deus, tudo, e que não estão mencionados, ou pura e simplesmente estão mencionados como uma incógnita, um nome oculto, mas Deus sabe de cada um desses, mesmo os que não estão escritos na Bíblia, provavelmente estão escritos no livro da vida. Alguns personagens desse, são pessoas que viveram de maneira peculiar para agradar a Deus. A gente vai encontrar essas histórias em Abraão, em Jacó, em Davi, em Esther, em Ruth. No Novo Testamento se encontra em Paulo, Pedro, João, se encontra em Estevão. Foram pessoas que fizeram de tudo para cumprir com a vontade de Deus de alguma maneira, naquilo que eles entendiam, naquele momento que eles viviam, da maneira que eles estavam passando a vida deles, os relacionamentos que eles tinham, o que estava acontecendo na economia, no poder, na política. E isso tudo demonstra para cada um de nós como é que nós devemos agir nos dias de hoje. Principalmente porque a gente tem já a promessa do Senhor. Nós sabemos que Jesus Cristo veio, morreu e ressuscitou para nos salvar. Então a promessa já está feita. Então a gente sabe qual que vai ser o nosso destino. Não sabemos qual vai ser a vontade de Deus no julgamento disso, mas corremos sempre para combater o bom combate. E com isso nos fortalecemos na nossa fé. Mas teve alguns desses personagens que pura e simplesmente não tinham tido como nós essa promessa já efetiva. Eu tenho aqui um caso que nós vamos fazer um estudo rápido hoje, que foi o caso de Noé. Noé vivia num mundo muito turbulento e ele não tinha essa promessa que hoje nós temos. Noé ele vivia numa época onde tinha muita violência, e a gente vai encontrar isso relatado em Gênesis capítulo 6, do versículo 11 ao 13, onde diz que, entretanto, a corrupção aumentava em toda a terra, e Deus via isso. A violência alastrava por toda parte. Portanto, Deus, ao verificar
como todo o gênero humano se tinha deixado arrastar para a depravação e o vício, ele disse a Noé, no versículo 13, diz assim: decidir acabar com todos, toda a humanidade, porque a terra está cheia de crimes e perversão por causa do pecado no ser humano, por causa do ser humano. Por isso, eu vou destruí-los. Mas sabe, nesse momento, Noé escuta Deus e fica surpreso, ou talvez impactado com aquele tipo de anúncio, né, que ele recebeu, fortíssimo do Senhor. E até antes de ele pensar e mastigar essas palavras que Deus tinha falado, o fato de Deus ter falado com ele. Então era uma situação impactante, como a gente fala vulgarmente, né? De algumas maneiras, principalmente essa de que Deus estava falando com ele. Hoje nós temos essa mesma prerrogativa através da palavra do Senhor. Mas naquele momento, a Bíblia nos conta que Deus estava falando com Noé. E assim, Noé ficou esperando o que Deus iria decidir sobre isso. E aí eu fico pensando, se cada um de nós fôssemos Noé, estivéssemos naquele momento lá, estivéssemos escutado isso, alguns pontos aqui para se pensar. O primeiro, como você seria achado diante de Deus? Alguns casos que a gente lê na Bíblia também, né? Desde Adão, quando Deus pergunta, né, onde estás? Porque ele estava se escondendo, né? Até relatos dos mais diversos tipos de que Deus querendo falar com até alguns homens, profetas, juízes, e alguns homens que tiveram essa oportunidade de ter esse contato direto com Deus antes de Jesus, fossem encontrados de uma maneira digna. Moisés foi um desses que, inclusive, tomou até um puxão de orelha e falou: não pise porque essa terra é santa. Você até não tem condição disso. E eu vou ficar na sua frente, nessa sarça ardente, com esse fogo, com essa visualização, para que você ao menos perceba que eu tenho poder até desse tipo de situação. Então, mas você não, você fique aí, servindo ao Senhor, agradando ao Senhor. Noé, ele foi encontrado de uma maneira que relata aqui em Gênesis capítulo 6, no versículo 8 e 9. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Noé, porém, Deus mostrou benevolência a Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava conforme a vontade de Deus. Está em Gênesis capítulo 6, versículo 9. Primeiro item assim, interessante de Noé é que ele era fiel. Ele sim fazia conforme a vontade de Deus num mundo que tentava levá-lo de todas as maneiras para um abismo. Noé poderia ter sido um desses que foi destruído. Isso significa que Deus se agradava dele, o que é por si só um pensamento admirável. O notável é que Noé vivia nesse modo de impiedade, desgraça, pandemias, imoralidades. Mas Noé mostrava que é possível viver fielmente para Deus no meio de impiedade e do mal, de sofrimentos, etc. Pessoas cegas, pessoas surdas, sim. Sempre existe a possibilidade de você viver fiel e fazer com que essas pessoas cegas e surdas, espiritualmente falando, possam enxergar você, vendo o como você vive
para Deus. De fato, se a gente quer agradar a Deus, a gente precisa fazer isso. É uma vida de fidelidade. E a fidelidade, por muitas vezes até, ela embraça, ela se alicerça numa aliança. Porque se você não tiver uma aliança, é difícil você saber o que você está fazendo é ou não de acordo com aquilo que entra como uma prerrogativa de relacionamento. Nesse caso de Noé para com Deus. Se fosse hoje, como é que você estaria? Como é que Deus encontraria você? Em Marcos capítulo 4, versículo 22, a gente tem que... Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto aos olhos de Deus. Aí acontece que Deus falou para Noé, olha, eu quero que você faça alguma coisa aqui para mim. Deus mandou que Noé construísse um barco, ele ditou as dimensões, ele deu qual tipo de material, os detalhes da construção, principalmente sobre as partes essenciais, né? E Noé, por seu lado, obedeceu exatamente conforme que Deus falou. Em Gênesis, ainda no capítulo 6, no versículo 22 e no 7, versículo 5, se diz assim, assim fez Noé consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Não esqueça que ele continuava naquele mundo terrível, aquele mundo corrupto, com muitos males e assim. No versículo 7.5, no capítulo 7, versículo 5, diz, e tudo fez Noé segundo o que o Senhor lhe ordenara. Então, a vida, inclusive longa, de Noé para construir essa arca, ser fiel a Deus, fazer conforme a vontade de Deus e cumprir com tudo que Deus lhe ordenara, fez com que Noé fosse um desses exemplos que a gente falou até há pouco, né? Mas que, por conta dele, todos nós estamos aqui. Por conta dessas atitudes, o Novo Testamento, inclusive, ressalva que Noé é um modelo de fé e justiça. Olha o que está escrito em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 7, diz assim, pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, isso está em Hebreus capítulo 11, referente ao versículo 1, que define o que é a fé. E aí no versículo 7, pela fé Noé, quando avisado a respeito das coisas que não se viam, movido por um santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família, a ele mesmo, a obediência a Deus, e ainda salvar toda a humanidade. Essas ações desse homem acabaram permitindo com que todos nós, inclusive hoje, tivéssemos acesso ao Senhor. E Noé fazia isso de uma maneira que ele, imagine, naquele local, ele construindo um barco muito grande, até quase que vamos falar, um navio, sei lá, a definição, qual é a definição técnica sobre esse barco, né? Mas ele era grande e tinha que caber muitas coisas dentro dele. Então, as dimensões eram dimensões até quase que um campo de futebol, tudo. Então, não era tão pequeno. E todo mundo, esses impiedosos, essas pessoas que viviam na corrupção, na maldade, nos vícios, sei lá, atos ilícitos e assim por diante, viam ao longo desse tempo Noé construindo isso e provavelmente, a Bíblia não diz, mas provavelmente
perguntavam, falavam, usavam até Noé de uma maneira irônica nas reuniões, nos bate-papos, tudo, mas todos estavam notando que Noé estava fazendo a vontade de Deus. Por mais estranho que pudesse ser para todos aqueles, entre aspas, corruptos, pecadores, etc. Alguns deles, inclusive, nem davam bola. Nem, esse cara é louco, tal. Outros já olhavam, observavam tudo, mas não se rendiam à condição da pregação de Noé. Noé estava pregando, ele estava falando sobre Deus. Parece até meio esquisito, né, falar dessa maneira, mas Noé não construiu essa arca em um mês, um ano, não, ele demorou muito tempo. Então, por muitos anos, muita gente viu o que Noé fez. Isso é, sem dúvida nenhuma, uma pregação silenciosa. Muitos de nós, inclusive, sabemos direito o que é isso. Por quê? Porque há necessidade da gente, muitas vezes, pregar a vontade de Deus em nossas vidas e demonstrar isso através de exemplos. Provavelmente, muita gente tem escutado o que a gente fala sobre o Senhor, ou sobre o que a Bíblia diz, porque tem visto a cada um de nós como Deus viu Noé. Olha, que responsabilidade. Em Romanos, capítulo 8, versículo 31, diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É o que estava acontecendo lá com Noé e conosco nos dias de hoje. Uma outra hipótese também, um outro tipo de pensamento seria: será que você teria entrado na arca que você mesmo construiu para fazer a vontade de Deus? Porque até então, né, Deus tinha falado que naquele momento, né, ele tinha que fazer a arca e que ele iria fazer uma aliança com Noé. Por isso que a fidelidade de Noé se manteve ao longo de tantos e tantos anos na condição de construção dessa arca. Inclusive, um dos estudos que a gente fez uma vez falava sobre a tal da logística, as ferramentas, né? O mecanismo para você fazer uma arca ou um artefato tão grande como esse, né? Não existiam siderúrgicas e pregos e martelos e nada disso. Existia, sim, algum tipo de possibilidade tecnológica para que Deus, inclusive, iluminava, inspirava Noé para isso. Além disso, aquelas árvores todas, né, que tiveram que ser cortadas e colocadas ali, começou ali num ponto e depois teve que ir indo longe, 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 cada vez mais longe, e para trazer essas árvores até aquele local do barco, do navio, sei lá. Era longe, difícil. Não tinham estradas, caminhões, pavimentado, tal, nada. Era complicado. Então imagine o exemplo de obediência que Noé dava, não só na construção, mas em todo o envoltório daquela construção. Em Mateus capítulo 7, também em Lucas capítulo 13, fala a mesma expressão, diz assim: o caminho é estreito, muitos são excluídos e se excluem, porque ninguém queria fazer aquilo, ninguém queria talvez nem ajudar. Quando a porta da salvação for fechada, será muito tarde. Isso está em Mateus capítulo 25. Quando Noé entrou na arca, a primeira coisa que Deus falou: entre na arca porque agora, e feche a porta. Feche, porque depois que fechou a porta não tem mais jeito. Nós temos que estar bastante cientes disso, porque a própria Bíblia diz que enquanto é dia, há esperança. Você teria feito isso também pensado na sua família. E por isso que os teus exemplos podem fazer com que as pessoas que vivem ao teu, que você convive, os seus familiares, podem ver e
perceber a tua entrega para Deus, né? Como diz em Efésios capítulo 6, no versículo 4, né? Que se fala sobre os filhos relacionando a disciplina e admoestação, não nas coisas do mundo, mas sim nas coisas pertinentes ao Senhor. Então ele salvou, inclusive, a família dele. E depois que tudo passou, que infelizmente aquele dilúvio acabou sucumbindo com toda a humanidade, exceto a Noé e a sua família, quando ele mandou aquela pomba ou aquele pássaro, e o pássaro voltou com uma folha, falou, poxa, tal. E aí ele pôde sair da arca, ele pôde vislumbrar um novo horizonte, um novo mundo, ou melhor até, aquilo que Deus tinha colocado à frente dele, que muitos de nós, inclusive, podemos fazer esse tipo de relação, imaginando que depois que fechou a porta, que é o momento do nosso dia chegado da nossa morte, né? Quando abrir a porta, onde é que nós vamos estar? Noé abriu e a primeira coisa que ele viu foi um arco-íris. Foi a demonstração de que Deus tinha se agradado daquilo que Noé fez, e nesse momento ele estava demonstrando a aliança que ele tinha feito com Noé. Mesmo sendo imperfeito, nós podemos fazer isso. Noé também era imperfeito. Noé era um bom homem. Ele foi lembrado, inclusive, em Ezequiel, junto com Daniel e com Jó, como um modelo de justiça. Mas Noé não era perfeitíssimo. Ele cometia os seus deslizes, inclusive ele saiu da arca, ele fez um altar, ele louvou a Deus. Mas logo em seguida ele pecou, como está lá em Gênesis capítulo 9, do versículo 20 a 27. A probabilidade de que esse pecado tenha sido perdoado por Deus é muito alta. A Bíblia não fala, não relata. Mas o arrependimento nos leva a entender que sim, Deus esquece isso. Nosso único modelo completamente confiável é o nosso Senhor. E o nosso Senhor tem uma aliança conosco. O Senhor é fiel. Com Noé, em Gênesis capítulo 6, versículo 18, ele diz: contigo estabelecerei a minha aliança. E em Gênesis capítulo 9, vai lá e ele cumpre isso. E Deus prosseguiu: este é o sinal da aliança, aquele arco-íris, que estou fazendo entre mim e vocês, para todas as gerações futuras. Olha que maravilha! O que Noé conseguiu, né? O meu arco que coloquei nas nuvens. Não sei se acontece isso com você também, mas toda vez que eu vejo o arco-íris, eu lembro, sim, de Deus, da aliança em si. Né? Muitas vezes até não lembro exatamente das ações de Noé, quando ele colocou todos aqueles animais dentro da arca. Todo mundo sabe a história. Mas esse momento hoje era para a gente pensar um pouco sobre esse relacionamento, sobre as certezas e talvez até as incertezas que Noé teve em relação a esse pedido assim, extremamente diferente que Deus fez a ele. Quanto tempo ele levou? Quantas coisas ele teve que passar e vencer, sofrimentos, etc., ao longo de tantos anos para construir uma arca, para poder abrir a janela e ver a aliança do Senhor, não só para ele, como para toda a humanidade. Esse sinal será a minha aliança, diz o Senhor. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco-íris,
então me lembrarei dessa aliança que eu tenho com vocês. No versículo 17 do capítulo 9 ainda conclui dizendo assim: disse Deus a Noé: esse é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda forma de vida que há sobre a terra. Portanto, Noé, muito obrigado. Todos nós, já vimos o arco-íris, e que é para lembrar também que a gente pode ter, às vezes, um desafio tão grande quanto o de Noé. E a nossa busca, no final do arco-íris, não é um pote de ouro, e sim o reino de Deus. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, diz assim: depois de nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Esse é um trecho de Tessalonicenses onde fala sobre a possibilidade de estarmos ainda vivos no momento da volta de Jesus, e isso seria muito interessante. Então, como é que você vai estar se Jesus voltar hoje? Como é que Noé estava quando Deus foi lá falar com ele? Eu tomei essa decisão. Vamos fazer isso. Você vai fazer assim, assim, assim. Deus encontrou Noé fiel, um bom homem, não perfeito, mas uma pessoa que podia fazer a vontade de Deus pelo amor que ele tinha, pela fidelidade. E cada um de nós também. Vamos para o arco-íris. Vamos ver o que tem no fim. Que Deus abençoe a cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Cristo é minha rocha forte, pois nele seguro estou. Cristo é minha rocha forte, confio sempre no seu amor. Confio sempre no seu amor, tão fiel e forte, é sua palavra que me liberta. Seguro estou, Cristo é minha rocha forte, pois nele seguro estou. Cristo é minha rocha forte, confio sempre no seu amor. Confio sempre no seu amor. Tenho esperança, tenho futuro, tem planos para mim. Seguro estou, Cristo é minha rocha forte, pois nele seguro estou. Cristo é minha rocha forte, confio sempre no seu amor. 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 Oi, irmãos, chegamos no final de mais um culto online. Só vou fazer uma oração aqui para encerrar. Então, se vocês puderem orar comigo. Senhor Deus nosso Pai, nós entramos na sua presença para te agradecer por esse tempo que a gente teve juntos, para louvar o Senhor. A gente pede que você esteja abençoando a nossa semana que se inicia, seja com a situação do nosso país, com o vírus e o mundo inteiro. E a gente pede que o Senhor possa estar nos protegendo e nos guiando todos os passos dessa semana, Pai. Mais uma vez a gente agradece por essa oportunidade que a gente teve agora de louvar o Senhor. E é em nome do seu Filho Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Uma ótima semana a todos, irmãos. Deus vos guarde pelo seu poder,
protegidos e velados, desfrutando seus cuidados.